Ninguém ficou tanto no poder no Reino Unido quanto Elizabeth II. Foram mais de 70 anos reinando. Ela foi um pilar durante décadas de mudanças dramáticas no mundo. Foi criticada, mas era considerada disciplinada e leal pela maioria dos britânicos. Mas qual foi o maior legado da Rainha Elizabeth? Para muitos, o legado de uma rainha não se mede por quanto tempo ela serviu, mas sim se ela serviu bem e se deixou o trono numa posição mais forte do que quando herdou. Nesse sentido, Elizabeth superou todas as expectativas. Elizabeth nasceu em 1926, e é importante dizer, não nasceu para ser rainha. Isso só aconteceu porque o tio dela, o rei Edward VIII, abdicou após menos de um ano no trono. O pai de Elizabeth foi então coroado rei, e ela entrou na linha direta de sucessão. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Durante a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth prestou serviço militar como mecânica de automóveis. Depois se casou com o oficial naval Philip, com quem ficaria até a morte dele, 73 anos depois. Um ano depois nasceu o príncipe Charles, o primeiro de 4 filhos e primeiro na linha de sucessão ao trono. Elizabeth tinha apenas 25 anos quando, em fevereiro de 1952, seu pai, o rei George VI, morreu. The tragic news reached Princess Elizabeth and her husband while in Kenya, and the new queen left immediately for London. A cerimônia de coroação aconteceu no ano seguinte, em junho de 1953. Foi um dos primeiros eventos mundiais a serem transmitidos pela televisão. Estima-se que 300 milhões de pessoas tenham assistido ao evento em todo o mundo. A rainha assumiu o trono numa época em que o Império Britânico estava perdendo importância. Enquanto muitas ex-colônias conquistavam independência, um novo conflito global emergia com a Guerra Fria. Como rainha, Elizabeth não teve permissão para seguir a própria agenda política, mas viajou incansavelmente pelo mundo nas décadas que se seguiram. A rainha tornou prioridade a Commonwealth, uma associação de ex-colônias que havia sido negligenciada por seu pai. Ela assumiu o controle da narrativa. Enquanto perdia a autoridade com o colapso do Império, ganhava o protagonismo entre países independentes. Com ela, a Commonwealth cresceu de 8 para 53 membros. Elizabeth reinou durante um período de mudanças que ameaçou a monarquia em muitas frentes. O crescimento da mídia, por exemplo, colocou a monarquia sob um escrutínio sem precedentes. Isso retirou parte da mística que tornava os monarcas tão intrigantes. Elizabeth estava ciente da perda de deferência na sociedade e passou a abraçar a mídia para se conectar com os súditos. O espetacular casamento do filho Charles com Diana, no verão de 1981, foi a transmissão televisiva mais assistida de todos os tempos no Reino Unido. Mas quando a aparentemente perfeita vida familiar real começou a ruir, a imprensa foi impiedosa. Nos anos 1990, tabloides se debruçaram de forma muitas vezes pouco ética em assuntos reais e nos divórcios. O casamento de Charles e Diana acabou. E em 1997, Diana morreu em um acidente de trânsito. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. Foi o momento em que a popularidade da família real atingiu o nível mais baixo da história. Por anos, os filhos de Diana, os príncipes William e Harry, evitaram o assunto. Harry casou com a atriz americana Meghan, um fato que foi muito explorado pelos tabloides. O casal optou por um rompimento radical. Eles viraram oficialmente as costas para a família real e se mudaram para os Estados Unidos. De lá, denunciaram racismo por parte da imprensa e até vindo de dentro do próprio Palácio Real. As falas bombásticas do príncipe colocaram em pauta não só questões relacionadas ao pertencimento à família real britânica e ao racismo, que já eram lendárias, mas também colocou em debate a relação entre monarquia e um reino erguido com base em hierarquias raciais e que causou sofrimento imensurável às populações colonizadas. Elizabeth foi elogiada ao reagir à fala do neto. Disse que entendia Harry por decidir abandonar a realeza, que as denúncias eram preocupantes e que sentia muito pelo que o casal havia passado.
a rainha parecia compreender esse complexo emaranhado de poder e seu legado. Em um mundo que mudou radicalmente, Elizabeth foi por décadas considerada um pilar constante, comprometida com a tradição, mas não totalmente fechada ao novo. Para muitos, o reino que ela deixou é menos vulnerável do que quando ela tomou posse. Por anos, os feitos da rainha Elizabeth ainda estarão em discussão. Mas uma coisa é certa, a partida dela convida o país a refletir, num momento de ressaca do Brexit, guerra na Europa, inflação histórica e transição no governo. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, acesse o nosso canal no YouTube.